Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é: quando a igreja começou? Quando foi que a igreja começou? Vamos lá. Se você não conhece esse canal, eu peço, por gentileza, entre, se inscreva neste canal, toque no sininho de notificações para que o YouTube esteja lembrando você dos próximos vídeos. São mais de 400 prontos para vocês. No rodapé, você deixa aí o que você achou, aquilo que você até de repente gostaria de ouvir e de repente você não achou ainda no canal. Um assunto, de repente, ou aprofundando de forma mais específica o assunto que você gostaria. Mas enfim, é isso que eu tenho para vocês hoje. É um assunto que eu já tenho no canal, mas eu queria trazer ele agora de forma resumida, bastante sucinta e trazendo uma ideia melhor. Eu faço comentário para vocês. Vamos lá. Quando a igreja começou? Quando é que ela começou, a igreja? A igreja começou no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa judaica, obviamente, claro. Quando Jesus morreu e ressuscitou, básico. A palavra traduzida igreja, entre aspas, vem de duas palavras gregas que significam em um conjunto chamada ou chamada do mundo para Deus. Não é chamada do mundo para uma denominação, uma instituição, uma religião. Não. Chamada do mundo para Deus. A palavra é usada em toda a Bíblia para se referir a todos aqueles que nasceram de novo. João 3:3, pela fé na morte e ressurreição de Jesus. Romanos 10:9 e 10. A palavra grega, quando usada em referência a todos os crentes em todos os lugares, é um sinônimo de, ou termo usado nesse sinônimo, do corpo de Cristo. Efésios 1:22 e 23 e Colossenses 1:18. Só fazendo aqui uma ressalvazinha, que igreja no latim é eclésia, que é chamado para fora. Lembra que no início eu disse aqui que a igreja, entre aspas, ela traz uma conotação que é para levar as pessoas a Deus, que no caso seria o religare. Não é para levar pessoas a um templo religioso, mas levar pessoas a Cristo. Tá? E agora eu fazendo aqui um atento com relação à eclesia ou eclésia, que no latim, né, no caso, a tradução seria para fora, saindo ou saídos, saindo para fora. Então esse saindo para fora não é para dentro, mas para fora. Sair, ir, pregar, falar, testemunhar, demonstrar aquilo qual Deus já tem feito. Beleza até aqui? Então tá bom. Então a palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus 16, quando Jesus diz a Pedro. Tá? E só lembrando que Mateus, ainda nos evangelhos, a igreja não estava ainda operando. Ela estava sendo profetizada, ela estava sendo montada, digamos assim, para quando acontecesse Atos dos Apóstolos 2 em diante, aí sim, no dia de Pentecostes, lá em Antioquia, onde o Espírito Santo batizava pela primeira vez e de fato ali começava oficialmente a igreja no Novo Testamento, tá bom? Mas quando aparece lá em Mateus 16, Jesus diz a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, no versículo 18. A pedra aqui é a declaração de que Pedro fizera anteriormente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a pedra angular, ok? Tá bom? Versículo 16. Essa verdade sobre Jesus é o alicerce da igreja que tem florescido por mais de 2000 anos. Todo aquele que faz devida a verdade com relação ao fundamento e nessa fé, se apropria, se torna membro do corpo, não membro de uma instituição, mas da comunidade agora salva. Atos 16:31 fala sobre isso. Então, as palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja, foram uma previsão, um modus como seria em Atos 2 em diante. Então, o que ia acontecer mediante o Espírito Santo habitando nos crentes. João 15, 26, 27 e 16, 13. Então, Jesus ainda tinha que passar pela cruz e experimentar a ressurreição, para que de fato validasse
tá bom? Embora os discípulos entendessem em parte o cumprimento, mas em parte não, porque Cristo estava ali revelando algo que havia sido como um propósito guardado em todos os tempos para aquele tempo, para aquele momento, tá certo? Tá? Então, depois da sua ressurreição, Jesus não permitiu que seus seguidores começassem a obra que ele dera para que fizesses discípulo de todas as nações, tá? Enquanto não acontecesse de fato, tá bom? Mateus 28, 19 e 20, até que o Espírito Santo tivesse vindo, Atos 1, 4 e 5, tá bom? Só lembrando que os evangelhos ainda era para o judeu, era uma transição agora acontecendo em Atos 1, 4 e 5. Tem que lembrar isso, tá, gente? Já tem isso no canal, mas só para que vocês estejam ligados, tá bom? Entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. O evangelho do reino no sentido judaico e o evangelho da graça no sentido gentios. Então, tudo aquilo que não é judeu é gentio, tá bom? Já tem no canal sobre esse assunto também. O livro de Atos detalha o início da igreja e a sua propagação miraculosa através do poder do Espírito Santo. Então, 10 dias depois de Jesus ter subido assunto ao céu, Atos 1:9, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 seguidores que estavam esperando ali naquele lugar em oração. Atos 1:15, 2:1 a 4. Os mesmos discípulos que tinham tremido por medo de serem identificados com Jesus, Marcos 14, 30 ao 50, foram subitamente capacitados e ousadamente a proclamar o evangelho do Messias ressuscitado, validando a sua mensagem com sinais miraculosos. Atos 2, 4, 41, Atos 3, 6 e 7 e 8 e 7. Depois você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, tá? Milhares de judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, aquilo que já tinha dado início para vocês. Eles ouviram o evangelho em suas próprias línguas, foi um ato único naquele momento, para aquele momento, tá? Atos 2, 5, 8, e muitos creram, Atos 2, 41 e Atos 2, 4, 4. Os que foram salvos foram batizados, acrescentando diariamente à igreja, o próprio Deus ia acrescentando à igreja a partir daquele instante, tá certo? Então, quando a perseguição explodiu, os crentes se espalharam levando mensagem do evangelho com eles e espalhou-se por toda a terra conhecida. Atos 8, 4, 11, 19 e 21. O início da igreja envolveu judeus em Jerusalém, mas ela logo se espalhou para todos os outros lugares e grupos de pessoas. Em Atos 10 em diante, você pode estar lendo ali de carreirinha. A mensagem de salvação não limitava apenas aos judeus, mas também a todos os povos. Atos 10, 34, 35 e 45. A salvação do eunuco etíope está lá em Atos 8, 26 a 39. E do centurião italiano, o Cornélio, Atos 10. Lembra que eu falei Atos 10 de carreirinha? Convenceram os crentes judeus de que a igreja de Deus era mais ampla do que se imaginava. A igreja de Deus aqui são todos presentes, o corpo reunido, tá bom? Atos 9, de 1 a 19, dá uma olhadinha de carreirinha para você entender a preparação do terreno e a difusão ainda maior do evangelho aos gentios. Romanos 15, 16, 1 Timóteo 2, 7. É importante que você esteja acompanhando nos versículos, texto no contexto, tá? As palavras proféticas de Jesus a Pedro antes da crucificação provaram ser verdadeiras, óbvio, claro. Embora a perseguição e as portas do inferno tenham lutado contra ela, a igreja só cresce mais forte a cada dia. Então a igreja do Senhor Jesus, ela não para, ela cresce cada vez mais. Não estou falando instituição, eu não estou falando denominação, mas o corpo de Cristo, tá? Apocalipse 7, 9 fornece uma vislumbre da igreja como Deus a projetou para ser. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar e contar, todas as tribos, nações, povos, raças, diante do Cordeiro do Deus vivo. A igreja que Jesus começou continuará até ele vir buscar. João 14, 3, 1. João 14, 3 e 1. João 14, 3 e 1 Tessalonicenses 4, 16
ao 17, tá certo? Então, conforme finalmente estaremos unidos a Ele para sempre como a sua noiva. Efésios 5, 27, 2 Coríntios 11, 2 e Apocalipse 19, 7. Então, existe uma grande diferença aqui entre denominação e instituição e a igreja do Deus vivo. É diferente uma coisa da outra, tá? É o contrário, tá certo? E a igreja do Deus vivo são todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que creram nas verdades do próprio Deus, na pessoa de Jesus aqui há 2000 anos atrás, até os nossos dias. O que vai acontecer agora em diante e o que nós estamos esperando é o arrebatamento da noiva de Cristo, coisas que eu já tenho no canal para vocês. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Espero ter me feito entender. Depois se dá uma olhadinha, volta o vídeo e confirma essas passagens para você estar lendo. Se você gosta de estudar e conhecer a Bíblia, então mais um momento aí para você, mais uma oportunidade para aprendermos juntos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai. A paz de Cristo esteja nos vossos corações e até um próximo vídeo.